Se você está em vias de decidir se vai embora do Brasil já é agora em 2025 ou outro ano e tal, a gente precisa conversar de uma coisa muito importante, a educação dos filhos. A gente, pai, geralmente a gente tem uma tendência a olhar mais na parte financeira, na parte de carreira e acesso a bens de consumo e lazer, e a gente acaba deixando um pouco para as mães entender bem como funciona a parte de educação, quais são os desafios da educação. Então hoje eu vim ter um papo sério com vocês. Meu nome é Matheus Faria, eu moro no Japão desde 2017. A gente se mudou para o Japão com 2 filhos, um de 5 e um de 3 anos na época, né, o Pedro e o Paulo. E uma coisa que a gente acabou fazendo muito bem, que a gente acabou tendo sucesso, e agora até com a nossa menininha também a gente está conseguindo replicar aí, a nossa menininha que já está com 3 anos, que nasceu aqui no Japão, com a Ana, é que a gente planejou muito bem e a gente estruturou muito bem aqui em casa o foco na educação das crianças nos primeiros anos e na adaptação. Então vamos lá, se você está pensando ou se já se decidiu, já está aí planejando em vias de ir embora para outro país, vamos falar desse assunto aqui, da educação dos filhos, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender do futuro dessa conversa. Eu garanto para você que o pai é um pilar fundamental aí para o sucesso dos filhos, e se você falhar nesse ponto, o seu projeto do exterior, o seu plano de morar em outro país tende a naufragar. Então vamos falar desse assunto que é muito importante na vida de toda a família, que é a educação dos filhos. Então vamos falar desse tema aí agora de um ponto de vista dos pais, ok? Vamos lá? Pessoal, a primeira coisa então que você tem que pensar é na parte de estrutura escolar. Como que é essa estrutura escolar para o país que eu estou indo? Então, assim, você está indo para um país para que o seu filho realmente estude em uma escola daquele país, você vai procurar uma escola internacional. Escola internacional é cara em qualquer lugar, não é para todo mundo. Então, assim, a maioria das crianças brasileiras aí que estão indo com os pais vão acabar estudando numa escola do país mesmo. Então, é muito importante você entender o que é esse ensino, como que ele é dividido, conversar com pessoas, com brasileiros que já estão lá e fazer esse mapeamento inicial aí. E outra coisa que todo mundo esquece de fazer, principalmente os pais, qual é o nível de participação que o pai vai ser exigido? Aqui no Japão, praticamente todo dia, ou o pai ou a mãe tem que acompanhar a lição de casa das crianças. Se não acompanhar, tem o risco deles não conseguirem. Então, assim, o pai, ele compartilha essa parte de educação, da parte da lição de casa, de trabalhos nas férias de verão, do trabalho nas férias de inverno. Então, assim, se você deixar o seu filho, ele não vai ficar, não se restringe até o que está na escola, né? Então, você precisa participar. Tá bom, então como você está montando, qual é o seu planejamento aí para trabalhar, qual é o horário de trabalhar, você vai trabalhar em turno, não vai trabalhar em turno, quem de vocês dois tem mais facilidade aí de ajudar os filhos na escola com o idioma, quem de vocês dois que vai pegar firme aí trabalhando num trabalho que vai exigir mais tempo, fazer mais hora extra e tal. Então essa estratégia precisa ser montada antes. Se você deixar para montar, pode ter problema. E a experiência, eu trabalho numa instituição hoje que a gente apoia famílias brasileiras e às vezes muitos casos, muitos problemas familiares são isso, o pai e a mãe não definiram o papel deles ali com a educação. Então é muito importante você entender o método de ensino e fazer essa definição de papéis aí. Eu pai consigo ajudar aqui, eu mãe consigo ajudar ali, a gente precisa fazer esses ajustes, assim, não vai ser para sempre. É isso que você tem que ter na cabeça desde o início. Nada é para sempre. Então vai exigir um pouco de você no começo, nos primeiros 2, 3, no caso aqui do Japão, nos primeiros 5 anos, mas depois entra no piloto automático. Então, assim, precisa fazer esse planejamento. Eu hoje, com toda a experiência que eu tenho aqui, tanto na minha vivência pessoal como no que a gente atende lá na instituição, é melhor você fazer esse planejamento e definir certinho qual que vai ser o papel de cada um, do pai e da mãe, em relação à educação dos filhos, ok? Outra coisa também que a gente precisa diferenciar é o seguinte: aí no Brasil a gente já passou por isso, agora tá com filho, então a gente já tende ali, eu quero que meu filho faça direito, eu quero que meu filho faça medicina ou engenharia, porque a gente sabe que o Brasil, se você não fizer, você realmente não vai ter, se você não tiver um bom emprego, você não vai ter acesso a nada. No exterior é
diferente. Então, assim, é entender direitinho quais são as limitações, até onde você pode cobrar do seu filho, que você está sendo justo com ele. Tem países, por exemplo, eu fiz intercâmbio na Alemanha, conheci um pouco lá do sistema educacional alemão. Às vezes você mudar com um filho numa idade aí de 8, 9, 10 anos ou 11 anos, às vezes você está comprometendo ele conseguir chegar na faculdade lá na Alemanha mesmo, se esse é o seu sonho, né? Então é bom entender, aqui no Japão também é muito difícil você vir com um filho de uma certa idade e ele adquira esse idioma para entrar na faculdade daqui 2, 3 anos. Então às vezes vai ser uma missão impossível e uma pressão que você vai colocar no seu filho, que é uma coisa fora da realidade. Então entender direitinho, montar essa estratégia, se o filho é um pouco mais velho, envolver ele, né, para ele entender. Então assim, tá bom, vai estudar até ano aqui, depois você vai fazer uma faculdade, sei lá, ou no Brasil ou na Europa, tal, que o idioma é mais, sei lá, que o idioma vai dar para você conseguir acompanhar. Ou então, se tá indo com um filho pequeno, você tem mais tempo aí para entender direitinho como que, às vezes, desde o ensino fundamental, você já vai acumulando uma nota para chegar lá na frente e conseguir entrar na faculdade ou não. E isso, dependendo de como você é, de como a pressão que você está colocando no seu filho, pode realmente deixar a criança em parafuso em algum momento, né? Ou a criança ou adolescente, e você também se frustrar. Então, entenda direitinho quais vão ser as limitações. Você saindo de um país agora que você já passou pelo sistema educacional, você conhece muito bem, é muito mais fácil você orientar o seu filho. Quando você está indo para outro país, você não viveu aquilo lá, você não sabe que tal ano tem que ir bem em tal matéria, porque senão pode comprometer para entrar, às vezes, numa escola de ensino médio. Então, procure entender de novo, a melhor fonte é você conseguir falar mesmo com um grupo de pais, hoje tem redes sociais aí, antes de você ir, tô indo com um filho de tal idade até tal idade, o que vocês acham? Sempre vai ter gente para te ajudar e é bom você entender para você não botar uma pressão em cima do seu filho que pode comprometer aí o rendimento escolar, pode até gerar problemas aí de saúde mental para a criança, ok? Outra coisa importante para eu falar para você, pai, aí, é que você, tomando essa decisão de mudar para outro país, você está delegando para o seu filho uma identidade híbrida. Então você vai chegar, vai arrumar um emprego, seu filho vai para a escola às 8 horas da manhã, vai voltar às 5 horas da tarde e você vai ver que a partir de um certo tempo ele vai mudar, ele não vai ser igual o que você conheceu até então como criança, com aquela cultura brasileira que você que ele estava desenvolvendo ali no Brasil. Ele vai assimilar, ele vai se integrar muito mais à cultura local do que você mesmo que já foi como adulto. Então, assim, você entender que vai ter essa identidade híbrida. Então, ele vai ter uma identidade dupla por ter começado mais novo a integrar aquela sociedade. E você tem que saber lidar com isso, né? Às vezes tem pais aí que eu vejo, principalmente aqui no Japão, às vezes você conversa com um pai ou outro que entra e briga com o filho adolescente e tal, e não entende porque o filho pensa assim, porque o filho pensa assado, porque que o filho trata desse jeito, porque às vezes não teve aquela paciência de estudar como funciona o sistema educacional aqui, e o seu filho tende mesmo a quem consegue a integração, né? O filho tende a puxar um pouco mais, ele fica mais tempo na escola do que com você, né? Então você tem que ter você tem que sair sabendo que isso vai acontecer para não se frustrar, ok? Em contrapartida, é importantíssimo você preservar as tradições brasileiras. Então, assim, a gente, infelizmente, às vezes a gente encontra pais com aquela síndrome de vira-lata, que não quer que o filho seja brasileiro, que não quer que o filho tenha amizade com o brasileiro. E eu acho que pro pai é ruim, mas pro filho é muito pior. Então ele já tem aquele problema de identidade, ele não é visto como às vezes, ele não tem o vocabulário como dos amigos que tem os pais ali, ele não tem a alimentação parecida, ele não tem o mesmo final de semana, a mesma programação de final de semana que os amigos nativos têm, os pais brasileiros têm uma programação do final. Então a criança já tá ali com a cabeça meio embaralhada, aí você vem impondo uma coisa, impondo que você não precisa ver, você não é brasileiro, você não sei o quê, ou os dois, né, são o inverso, você forçar ele ou ela a tentar assumir uma identidade, você é brasileiro, então você não vai ter amigo, no meu caso aqui, que estão no Japão, japonês, ou o contrário, não precisa ter amigo brasileiro, que brasileiro é fanfarrão, não sei o quê. Então isso aí é muito complicado, você tem que buscar a integração, ou seja, ele conseguir
saber de onde ele veio, ele conhecer muito da sua cultura. O que a gente usa aqui em casa é contar muita história. Eles adoram ouvir história da nossa infância, mesmo eles crescendo aqui. No caso do meio, veio com 3 anos, então ele adora imaginar. Então eu já assisti com ele, tem gente que não gosta, mas eu assisti Chaves, Turma da Mônica, e assim, o português dos dois é muito bom. O pessoal, quando a gente foi pro Brasil, falaram pra gente que eles têm sotaque, a gente não escuta sotaque deles. Eu acho que eles falam muito bem, assim, a gente se comunica em português em casa. E assim, depois tem essa coisa também da viagem, né? Quando a gente fez a viagem pro Brasil, deu pra sentir que eles conseguiram meio que se entender aí onde eles estão. Eles se sentem, quando você pergunta pra eles que time você vai torcer na Copa, é Brasil. Que time você vai torcer na Olimpíada, para os atletas que você vai torcer na Olimpíada, Brasil. Mas eu também vou torcer pro Japão. Então é muito legal se você ter esse conhecimento, você ter essa sensibilidade de não forçá-lo a ir para um lado ou para o outro, tal, mas sim a fazer ele apreciar o lado bom das duas culturas. Tanto o pai quanto a mãe, às vezes cada um tem um papel aí, né? Então, assim, o pai também tem aquele lado do herói, assim, se ele ficar te ouvindo no trânsito, dependendo do país que você tá, no exemplo aqui do Japão, aquela japonesa não dirige direito, aquele japonês é um lerdo. Então, assim, evitar esse tipo de coisa para não confundir ele. Então aquela pessoa age errada, aquela pessoa fez uma coisa errada. Não ficar, se você já começar a adjetivar em casa, ele vai adjetivar também, vai embaralhar tudo. Então é muito importante isso aí, você preservar as tradições e ajudá-lo a compreender as tradições, a cultura daqui, entrar na dança junto, né, com a criança, não deixar ele sozinho com essa missão aí quase impossível aí de desmembrar um país novo, ok? Outra coisa importante para quem está vindo com filho, né, é entender direitinho o sistema de saúde e também o sistema de bem-estar infantil, né? O que seria isso? Saúde, basicamente, não vai ter tantas diferenças, né? Claro, a maioria dos outros países não tem um SUS da vida, a parte de coparticipação, o pagamento é diferente, então cada país vai ter o seu, mas a parte de medicina é basicamente a mesma no mundo, as vacinas e tal, é bem parecido aí nos países que você estiver indo para países aí desenvolvidos, né? O que vai mudar um pouco é a parte de bem-estar infantil, né? Ou seja, programas de apoio a criança com deficiência, crianças que precisam de um apoio. Então, assim, alguns países, seu filho já vai precisar de apoio se ele foi alfabetizado no Brasil, vai precisar de apoio para se adaptar à escola. Será que a escola no país que eu estou indo tem professor que fala um idioma, vai ter uma aula extra? Então, tudo isso você precisa se informar. Às vezes você define o seu destino ou a sua cidade que você vai a partir de um trabalho, de um amigo que está lá, e você não vê isso, e às vezes uma cidade a 200, 300, 400 quilômetros ali perto, até mais perto, você teria toda essa assistência e você não deu bola para isso, e agora o bicho está pegando. Acontece, né? Então, assim, eu moro numa região aqui que tem toda assistência, a gente tem tradutores na prefeitura, a gente tem tradutores na escola, então quando a gente vai fazer uma reunião na escola, vai um tradutor, tem um dia específico para estrangeiro. Eu lembro que aqui, quando eles forem ingressar, aqui no Japão a gente tem 3 formas de escrever, o idioma é baseado em 3 formas, então não usa o alfabeto romano, ele usa o kanji, o katakana e o hiragana. Então, assim, a prefeitura que deu uma assistência, a gente só tinha que levar a criança num local lá que tinha lá as tias que preparavam os estrangeiros para entrar na escola e acompanhar os amiguinhos, e os meus filhos foram lá, foi excelente, eles tiveram a aula lá de hiragana e katakana, entraram na escola sabendo e, não sentimos, então foi, e às vezes tem pai que não sabe. Então, às vezes eu converso com gente que tá com 8, 9 anos aqui, você ouviu falar do Kogitsune, que é o nome, né? E a pessoa, nunca ouvi, meu filho não fez, tá com dificuldade, mas não ouviu. Então, se você entrar no site da prefeitura, às vezes você consegue ver antes até, né? Hoje tem muitas prefeituras que têm a tradução automática, então você entra no site da prefeitura que você está pensando em ir, joga lá para traduzir para português e você entende direitinho a parte de bem-estar infantil. É muito importante, não saia do Brasil sem dar uma avaliada nisso aí, ok? Tá, outra coisa importante para vocês entenderem é o seguinte: em muitos países, principalmente em países desenvolvidos, a importância que o esporte e que as atividades extracurriculares têm na vida social e na vida acadêmica do seu filho. Então, assim, às vezes a gente
sei lá, por hábito, meu filho vai fazer o futebolzinho ali 40 minutos por semana e no final de semana nós vamos passear, todo final de semana junto em família. Mas às vezes o local que você tá, ele exige que o seu filho participe de atividades extracurriculares, por exemplo, sei lá, do clube de beisebol, do clube de futebol. Meus filhos, por exemplo, é do futebol, eles têm treino às vezes sábado e domingo, então a gente precisa dar essa ajustada e incentivar eles a participar. Não participar nisso pode acarretar algumas coisas, eles não vão acompanhar o ritmo das crianças. Aqui a parte física das crianças é muito exigida, então tem muita competição e tal. Então se você não tem um estilo de vida que você leve eles para desenvolver isso aí no final de semana e tal, eles vão ter dificuldade, e aí muitos problemas de relacionamento, problema de bullying podem surgir disso. Às vezes o filho está muito acima do peso, não está conseguindo acompanhar as atividades, porque o pai também no final de semana, ao invés de levar no parque, fica só em casa, jogando videogame, comendo muito e tal, e não dá essa ajuda pro filho para participar de atividades, né, de atividades esportivas e atividades extracurriculares. Extracurriculares também é parte acadêmica, leitura de livros, participação em teatro e tal. Então, assim, você precisa entender o que vão exigir do seu filho nesse país. Então, assim, não é, como eu falei lá no começo do vídeo, não é só a parte financeira e tal. Eu tô pronto para ajudar meu filho, eu tenho um relacionamento com a minha mulher, que a gente vai conseguir definir esses papéis muito bem. Você vai ajudar, você vai dar apoio nisso, a gente vai ter que ajustar a nossa vida nos próximos 4, 5 anos até eles conseguirem, depois a gente vai ter um pouco mais tempo pra gente. Então, assim, é muito importante ter essa noção aí, entender certinho, para não afetar a vida deles, a vida social e a vida acadêmica, ok? Outra coisa muito complicada, pouca gente fala, mas é difícil, gente, é a participação dos pais na escola em relacionamento com outros pais ou com a comunidade ao redor. Eu tô realmente num país que é bem complicado essa parte aí, né? Você já é muito difícil você chegar aí depois dos 30, 35, 40 anos, com a vida já meio que tinha uma ordem lá no Brasil, para chegar aqui e fazer amizade com outra pessoa. Os hábitos são diferentes, o pessoal aqui também já tem os amigos deles, já tem a família deles, já tá tudo estável. Esses países são muito estáveis, o cara se formou, já tá na mesma empresa ao mesmo tempo, então pouca gente tem paciência para conversar, pouca gente quer fazer amigo novo, né? Hoje em dia, até esses dias eu vi uma reportagem na BBC falando disso, poucos homens, por que os homens estão com menos amigos? Geralmente é por isso mesmo, né? O nível de competitividade, agressividade. Chega no final de semana, o cara quer sair sozinho com os amigos dele que tá acostumado e tal. Então é muito difícil para você fazer amizades com outros pais. Tem gente que tem mais facilidade. Eu tenho uma dificuldade imensa. Então, assim, é bom você entender até qual ponto eu tenho dificuldade, mas tem momentos que eu tenho que ceder. Então, até que ponto eu preciso me esforçar mais para, por exemplo, aqui a gente fala para ser o encarregado lá na escola do dia que eles fazem a limpeza geral. Entender isso aí e participar. Ou no dia que você vai assistir as aulas do seu filho na escola. Então, assim, o filho que você vê lá, os pais realmente participam. Então, realmente, por exemplo, aqui no Japão eles dão muita importância para a educação. Então, todo mundo sabe que é um dos países que você mais se trabalha no mundo, mas você chegar pro seu chefe e falar, tem aquele dia que é o dia que se não me engano é Sanka, que chama Jugyo Sanka, que é o dia que você assiste a aula do seu filho junto com o seu filho. Você falou isso pro seu chefe, na hora ele fala que dia que é, pode ir lá. E às vezes você vê, infelizmente, pessoas não fazendo, né? Não só brasileiros, outros estrangeiros não dando tanta atenção, e a criança sofre muito com isso aí. Sofre muito, e os pais também começam a te ver de outro jeito, a escola te vê de outro jeito. Então, assim, se você conseguir também entender e também, de novo, planejar com a sua esposa quem vai ter mais dificuldade, quem vai tomar a frente para entender como funciona isso, entender como funciona a rotina na verdade, o calendário anual, quando que tem encontros com outros pais, quando tem encontros com a escola, quando tem encontros com o pessoal do bairro, é importante para que o seu filho não sofra esse isolamento aí que você, eu não vou participar, eu não sou daqui, não sei falar o idioma, não vou participar e dane-se. É seu filho que vai sofrer, Então, tenta entender direitinho o que acontece, né? E infelizmente acontece muito isso aí, né? O pessoal acaba deixando de lado e quem sofre é a criança, tá? Bom, e por fim aqui, os desafios que a gente tem que entender muito bem como funciona, tem que ver
tem que pesquisar na internet sobre ocorrências com outros estrangeiros, com os outros de outros países ou até do Brasil mesmo, são os problemas de discriminação. Então, assim, uma coisa que a gente fez desde o começo foi, mesmo com eles bem pequenininho, a gente abordar esse assunto. E aí, como que tá indo, tentar entender, todo dia olhar na carinha deles, todo dia conversar bastante como tá indo, tal, e a ponto de você sentir que eles têm confiança em você para falar se alguma coisa tá acontecendo, né? Então, entender direitinho quais são os seus direitos, quais são os seus deveres também como pai, né? Mas ao mesmo tempo tomar muito cuidado com o que você vê na internet, que nem tudo vai acontecer com você, né? E também uma coisa, identificar quais batalhas que vale a pena mesmo ser brigadas ou não, né? Então, às vezes acontece alguma coisa, isso aqui eu vou explicar pro meu filho, mas eu vou deixar passar porque é um idiota, é um babaca mesmo. E às vezes não, às vezes é alguma coisa que você realmente, opa, isso aqui não dá pra deixar passar, eu vou brigar. Eu já vivenciei as duas coisas que eu deixei pra lá mesmo e foi até melhor, e coisas que realmente eu tive que brigar, fui na prefeitura e tal, e a gente foi mesmo pra cima, não cheguei a entrar com processo com nada, mas acabou se resolvendo mesmo com ajuda até dos próprios japoneses que trabalham na prefeitura aqui, né, os próprios nativos daqui mesmo acabaram resolvendo e a favor do nosso lado. Então, assim, entender muito bem isso aí, saber que vai ser uma constante agora, você decidiu que vai pro exterior, você é brasileiro aí, mas no exterior você é estrangeiro, é imigrante, né? Então, aqui eles falam gaikokujin, né? Então, se você é a sua nova identidade por muito tempo e você não precisa ter vergonha nenhuma de carregar, e você precisa sim ajudar o seu filho a entender o que significa ser imigrante, o que significa ter duas culturas. E assim, hoje, após 7 anos, eu vendo o desenvolvimento dos dois, eles nunca teriam se desenvolvido tanto se tivesse ficado só no Brasil. É claro que sempre tem um custo de oportunidade, né? A gente perde uma coisa ou outra de ter saído do país, com certeza. Mas eu tenho muito orgulho de tudo que a gente passou, eu e a Alessandra, de tudo que as crianças, até o que a gente passou de ruim, serviu pra gente crescer e se tornar a família que a gente tá se tornando hoje. Os meninos, me enche de orgulho todo dia, mas não é fácil, tá? Então eu criei esse vídeo aí para falar um pouco com os pais, especialmente, né? Coisa importante que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Que não tá no Excel, eu faço muita coisa no Excel, e é isso, espero que vocês tenham gostado, compartilhe aí com quem tem interesse, e siga o canal, eu vou deixar uns links interessantes aí para quem tá planejando se mudar pro exterior, tá? Então até o próximo vídeo, até mais, valeu!